E se sua beleza não fosse apenas para a aparência, mas sim para um propósito maior de Deus na sua vida? Na Bíblia existem várias histórias que Deus utiliza a beleza de pessoas para cumprir um propósito ainda maior. Uma história muito bonita e muito boa para contextualizar tudo isso é a história de Esther, que é uma história que eu simplesmente sou apaixonada. E Deus usou a beleza dela para conseguir salvar o seu povo de uma chacina, de um cara lá que bem doido, que não gostava de jeito nenhum dos hebreus. Então Esther usou de sua beleza, da beleza que Deus lhe deu, que fez o rei se encantar por ela, para cumprir o propósito de Deus, que era salvar o seu povo. A minha trajetória em relação à beleza, tudo começou na minha adolescência. Quando eu fiz minhas primeiras maquiagens, as pessoas falavam assim: caramba, que legal, Jenny, ficou muito bonito. E a princípio era mais uma terapia, era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu tinha essa questão do dom, porque muitas das pessoas sempre falavam assim: eu não levo jeito pra maquiagem e tudo mais. Só que, obviamente, é uma prática e você tem que gostar muito, é um dom que Deus te dá, né? Então, aquilo, eu falei assim: caramba, eu sou boa em uma coisa assim que nem todo mundo sabe fazer, entendeu? E aquilo foi bacana por certo tempo, né? A minha terapia, né? Hoje em dia, ela continua sendo a minha terapia. Se você quer saber se eu tô muito bem, assim, que eu tô de bom humor ou algo do tipo, eu vou lá e me maqueio, assim, por mais que seja. Antigamente eu me maquiava assim, com aquelas maquiagens super pesadas. Hoje em dia eu sou mais uma maquiagem mais simplesinha, mais básica, né? Que realmente valoriza aquilo que eu tenho mais de perto. Então, e daí aquilo por um bom tempo eu falei assim: nossa, caramba, as pessoas me elogiam. Daí por certo tempo aquilo lá foi bacana e tudo mais, as pessoas me elogiando e tudo mais. Só que daí o que aconteceu? Foi alimentando a minha vaidade e alimentando o meu ego. E para Deus isso não é bacana. E eu sempre, em toda a minha vida, em qualquer circunstância da minha vida, eu sempre falo assim: Deus, faça conforme a tua vontade. Obviamente que tem vezes que a gente só quer fazer do nosso jeito. Mas eu sempre pedi para Deus, falei assim: Deus, que sua vontade prevaleça sobre a minha vida, independente da onde que eu tô. E aquilo foi alimentando somente o meu ego e a minha vaidade. E Deus foi mostrando que a minha beleza não é só pro ego ou até mesmo por vaidade, né? Não é errado ser vaidosa, querer se arrumar, estar bem vestida e tudo mais. Só que aquilo só estava alimentando a mim mesma. E aquilo começou a não ter mais propósito, sabe? Aí o que aconteceu? Eu tava me dedicando às redes sociais aqui, tava fazendo os vídeos e tudo mais. Tinha bastante, até umas cortezinhas ali e tal. Sou imensamente grata às pessoas que curtiram, comentaram. Muitas amigas minhas me incentivaram, meu marido me incentivou muitas das vezes. Só que depois que eu tive meu segundo filho, aquilo já não fazia mais sentido na minha vida. Do porquê que eu tava fazendo aquilo só pra embelezar, né? E daí as curtidas, minhas lives começou a despencar assim de um jeito. E foi uma fase muito difícil da minha vida, porque meu bebezinho era muito pequeno e eu ia lá toda animada. Falei assim: não, porque esse vídeo vai ficar bacana, eu vou ter várias curtidas e isso e aquilo. E daí quando eu ficava ali rodando o vídeo, eu falava assim, eu via que aquilo não tava indo. E chegava no final do dia, eu chorava.
Mas eu chorava tanto, que aquilo tava me deixando triste. E isso tava refletindo não somente a mim, mas as pessoas ao meu redor. E aquilo foi me deixando angustiada, deprimida. Eu falei assim, parece que as coisas não estão fluindo. Mas hoje em dia eu entendo que não tinha propósito. Só para alimentar minha vaidade e meu ego. E daí, até que o meu marido chegou um dia e falou assim, por que você chora por uma coisa que te faz infeliz? Daí eu lembrei muito das passagens, da mensagem de Deus, que ele sempre falou assim, você vai ser muito feliz. E aquilo tava roubando a minha felicidade. E daí eu fui e eu falei assim, ai Deus, o que eu faço? Até que um dia Deus sussurrou no meu ouvido, abre a mão, porque para mim cumprir meus propósitos na tua vida, você vai ter que abrir mão de muitas coisas na tua vida. E eu falei assim, ai Deus, mas eu não queria, porque eu gosto muito de fazer isso e tudo mais. E Deus sempre tocando no meu coração, falando na minha cabeça. Os propósitos que eu tenho é muito maior do que você possa imaginar. Só que eu preciso que você abra mão de certas coisas. Não tem como você querer fazer tudo isso. Trabalhar, cuidar de filho, de marido, cuidar de rede social, fazer maquiagem, cuidar de casa. Não tem como, é impossível. Você tem que lançar toda a sua ansiedade, todas as coisas na minha mão. Óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte. E Deus pediu isso mesmo. Daí foi quando eu falei assim, não. Fiz um vídeo lindo demais. Falando, eu literalmente abrindo mão daquilo que tava tirando a minha paz e a minha felicidade. E eu falei assim, não Deus, coloca nas tuas mãos, vou seguir qual que é a sua boa, agradável vontade. E quando eu fiz aquele vídeo e postei nas redes sociais, cara, é como se tivesse saído um peso das minhas costas. Eu finalmente, por meses, eu tava conseguindo respirar aliviada. E eu falei assim, ai Deus, que bom que você me convenceu que era a hora de finalizar aquele ciclo, sabe? Porque na vida a gente tem ciclos, né? Começo, meio e fim. E eu tinha que encerrar aquele ciclo. Como outras coisas também que eu encerrei assim, bruscamente, que as pessoas falam assim, caramba. Isso aqui, quando você conhece o amor verdadeiro de Jesus Cristo, aquilo vira insignificante. Então eu fui e beleza. Só que daí o que aconteceu? Abri literalmente 100% mão daquilo. Eu, assim, em determinadas épocas, eu fazia uma maquiagem assim, muito rápida. Tipo assim, no aniversário de um ano, em eventos especiais. E daí até que um dia, quando eu passei por uma crise, foi uma das crises mais tensas da minha vida, assim, sabe? De autoestima. O que eu sou? Qual que é o meu verdadeiro propósito? E aquilo, eu comecei a ficar meio deprimida. E isso abalou todas as questões da minha vida. Daí eu falei assim, meu Deus do céu. Daí aquilo já tava me deixando triste. Tipo assim, eu não tinha mais ânimo de me arrumar, de colocar uma roupa nova, de me maquiar. Eu falei assim, não, começa a gravar uns videozinhos ali. Daí fazer uns videozinhos ali periodicamente. Só que eu tava me desleixando, tava deixando de lado as coisas tipo assim, tava cuidando mais dos outros do que de mim mesmo, entendeu? Só que Deus queria que eu tivesse um equilíbrio.
Sim, eu tenho que cuidar da minha família, da minha casa, tenho as minhas responsabilidades, mas eu tenho que cuidar de mim mesma. Cuidar de corpo, mente e alma. E de um tempo pra cá eu comecei a seguir pessoas que falam sobre maquiagem com propósito. E eu falei assim, Deus, eu quero isso na minha vida. Foi então que Deus colocou no meu coração de vir falar aqui, começar a gravar vídeos falando sobre minha experiência sobre a beleza. E eu falei assim, é isso, Deus, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas olhem e olhem e vejam o Senhor sobre a minha vida. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês, para meninas ainda que não têm filho, é claro, não vivenciou a maternidade, que o que eu vejo é muito triste, gente. É muito triste porque eu vejo várias pessoas, meninas, que acham que o seu valor só tá firmado pela aparência. Só que na verdade, para Deus não importa a aparência, é o que vocês têm dentro do coração. E tem meninas, mulheres que agem como se fosse bijuteria, entendeu? Como se fosse uma qualquer. Ah, não, eu vou me arrumar pra agradar homem, pra ter mais elogios. Mas o coração, a beleza, ela é enganosa. A beleza, um dia ela evapora. A beleza que eu tinha na minha adolescência nem se compara à beleza que eu tenho. Só que a minha beleza tá firmada naquilo que eu tenho aqui dentro. Eu não preciso... eu me sinto bem comigo mesmo. Tipo, se eu sair sem maquiagem, eu tô feliz comigo mesma, do jeito que eu sou. E eu não me maqueio mais só pra agradar os outros, ou até mesmo o meu ego. Às vezes eu uso a maquiagem muitas das vezes pra resplandecer a luz de Deus. E porque quando eu tô bem, quando eu tô assim em harmonia com tudo na minha vida, eu sinto vontade de me arrumar, de mostrar, e eu percebo, porque eu trabalho com comércio, com atendimento ao público, e eu vejo que quando eu tô assim, de qualquer jeito, assim, e tal, as pessoas ficam me olhando, assim, e tal, eu não me importo. Só que quando eu tô maquiada, tô mais empolgada, as pessoas falam assim, nossa, caramba, que legal, né? Eu vejo o brilho no olhar dela, entendeu? Eu sinto algo diferente. Então eu falei assim, meu Deus, eu quero que minha beleza seja usada por um propósito. Por isso que hoje eu tô gravando esse vídeo, porque eu quero começar uma série de vídeo falando beleza com propósito. Eu quero utilizar minha beleza para glorificar ao Senhor e ajudar outras mulheres que estão passando por depressão, que tem baixa autoestima. Deus pode transformar vidas. E é isso aí. Que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. E obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo. Até a próxima.